Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que vieram todas as grandes obras, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Durante essa semana eu li esse texto, e esse texto me deu uma grande preocupação, despertou em mim uma santa preocupação. Estávamos na escola dominical essa semana e a nossa discussão estava girando justamente entre estrutura e presença. Eu até vi um vídeo no Instagram sobre essa questão de estrutura de igreja e presença de Deus. Qual é a diferença? E esse texto, aquele dia, bateu muito forte no meu coração de uma maneira diferente. E aí, só para explicar o contexto do que estava acontecendo ali, nesse texto que eu acabei de ler, aqui para esse vídeo, era que Israel havia conquistado a terra prometida depois de muito esforço, durante toda a vida de Josué, né? E Josué havia morrido e os anciãos aos poucos também foram morrendo, e outra geração entrou no lugar daquela geração que passou por esse processo de conquista da terra, mas havia um sério problema. O legado da geração anterior, que chorou, lutou, conquistou, passou por vários processos, não foi passado adiante. E isso me gera uma certa preocupação em muitos aspectos. E o que isso tem a ver com a relação entre estrutura de igreja e presença de Deus? É que hoje, em nossos dias, passamos por um processo semelhante, digamos assim. Se você é um pouco mais velho, ou tem mais ou menos a minha idade, e olha que eu não sou tão velho, mas, sim, a minha infância, a maior parte da minha infância foi nos anos 90. Né? Eu nasci em 1992. Então eu vi muita coisa. Eu sou de uma geração que pegou o final da era analógica e o começo da era digital. E olha que isso não faz muito tempo. Mas o que me chama a atenção, falando de igreja cristã, igreja evangélica, igreja protestante, é o fato de como é que era, ou como o evangélico era tratado nesse finalzinho, nessa época dos anos 90, início dos anos 2000, no sentido de que era uma igreja que não tinha tanta força midiática como tem hoje, mas que já começava a despontar no cenário brasileiro e tal, né? Foi o começo do processo de transformação de uma cultura evangélica em uma cultura pop. Mas a gente via ainda, pelo menos eu digo pela minha experiência enquanto cristão,
uma igreja mais simples, que buscava mais, orava mais, fazia mais visita, fazia mais evangelismo, que lutava mais pelas almas, né? Onde havia de fato um sentimento de irmandade, mas não quer dizer que era uma igreja perfeita. Até porque a perfeição em Cristo Jesus, de maneira completa, a gente só vai alcançar quando estivermos no céu. Mas, nessa época, eu percebi uma igreja muito mais militante no sentido de uma igreja que realmente tinha paixão, sede por almas e sede de crescer, né? Mas de crescer com qualidade. Né? Isso é claro que havia muito discurso nessa época também de pessoas que falavam assim, não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Hoje eu entendo que para ser uma igreja cristã precisa ter quantidade com qualidade. E isso falta hoje nos nossos dias. Se a gente parar para pensar no processo da pandemia, né, muitas pessoas saíram da igreja. Faltou, o que faltou? Eu falo com as pessoas mais próximas a mim, sabem que eu falo, quando eu falo dessa questão da pandemia, eu tenho para mim que a pandemia revelou o coração de muitos. Porque hoje a gente vive, né, em torno de uma estrutura. E eu não estou dizendo que a estrutura de igreja é ruim. Todo mundo gosta de um banco maneiro para poder se sentar, de ar-condicionado, de um equipamento de som de dar melhor qualidade para ministro de louvor. Eu que sou ministro de louvor também, né? Enfim, a gente tem toda essa estrutura, né? Os ministérios e tal. Eu não estou dizendo que a estrutura é ruim, mas com o avanço dos anos e olhando o contexto atual cenário, parece que a geração atual que está à frente dos trabalhos da igreja, ela é uma geração que não se importa muito, né? Ou não está se importando tanto com a presença de Deus, mas ela está se voltando muito para a questão midiática da coisa, né? Ou para a questão da casca, né? As pessoas querem ver os holofotes, né? Querem sustentar uma estrutura. E aí qual é o problema? Se perde muito tempo com congressos, retiros, conferências, e não estou dizendo que isso é ruim. Acho que isso, para a nossa fé cristã, isso deve ser como um estímulo, uma alavanca para a gente ter uma constância. No entanto, o que eu vejo é que uma geração que não experimentou esse mover do passado, ali dos anos 90, 2000, ou não entendeu a mensagem dali e acabou se debandando ou mudando a rota para um caminho que não é bom, que não conserva mais, ou não tem mais tanto apreço assim pela presença de Deus, e acaba por deixar que outras coisas substituam esse lugar. Vivem para sustentar uma estrutura, um equipamento bom, um holofote, a mídia e tal. Mas no meio de tanto ativismo, de tanta coisa, onde está Deus nisso tudo? E uma das coisas que eu tenho tido um pouco de dificuldade, até mesmo nesses últimos tempos, é que a gente precisa ver mais Deus agindo através da igreja. Enquanto a igreja estivesse perdendo tanto em interesses próprios, brigas de poder, disputas políticas, internas como externas, esperando que o governo secular resolva os problemas que é para a igreja ir. E isso talvez seja um problema, né? Eu não acho que talvez, mas isso é um problema. Porque a gente está colocando muito a nossa expectativa na terra, esquecendo da expectativa do céu. E isso é importante frisar aqui, pelo fato de que a perspectiva, né,
precisa ser mais em Cristo do que na terra. Porque os poderes desse mundo são poderes corrompidos, são poderes que estão sujeitos ao pecado original. Continuando, são poderes que estão sujeitos ao pecado original. São poderes que estão sujeitos à corrupção desse mundo. E o que eu vejo é cada vez mais a igreja querendo fincar raízes na terra do que no céu. É a teologia do coaching, é a teologia do domínio, é a teologia da prosperidade. E tudo isso veio como uma onda que a partir dos anos 2000 a gente vê isso mais presente, mais tem maior enfoque, e isso está corrompendo a missão da igreja. Eu vejo que isso corrompe a missão da igreja enquanto representante de Deus na Terra. Isso é realmente preocupante, porque o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, é algo para que a gente possa pensar nesse sentido. A igreja, ela se levanta, né? Nós como igreja, como ela se levanta, ela ganha visibilidade, ganha notoriedade, assim como Israel na Terra Prometida. Israel, ele consegue montar alguma estrutura quando conquista a terra. Depois do trabalho todo de conquistar a terra, não deu continuidade ao que Deus tinha feito por eles. Acabou se abandonando a palavra. E aí Deus entrega esse povo aos povos inimigos. E o que tem acontecido hoje? Deus tem entregado a igreja aos inimigos. Por quê? O que mais vemos hoje são igrejas que têm muita notoriedade, mas que estão distantes da palavra. Estão distantes do propósito de Deus. E aí, isso traz confusão. E isso mancha a imagem da igreja. A igreja é associada com discursos que não condizem com a palavra, né? A igreja é associada a coisas que fogem da mensagem do evangelho, né? Esperando que o poder terreno faça alguma coisa, esperando que a política faça alguma coisa, mas não. Existe um trabalho que ele tem que ser nosso, né? E outra coisa que me pega muito é justamente esse afastamento da palavra, da mensagem. Colocamos um monte de discursos vazios, igrejas cheias, mas corações afastados da vontade de Deus. Viramos uma cultura pop, um cristianismo cultural, mas vazio da presença. E achamos que isso é um avivamento. Mas uma coisa que eu quero dizer para você que veio a esse vídeo hoje é que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. E o que eu quero dizer com isso? Avivamento não é barulho, música alta, grandes pregações, mas é choro, arrependimento, é busca pela presença do Espírito Santo, coisa que vimos no passado, mas que hoje em dia tem se perdido. Deus precisa voltar a ser o centro dos nossos cultos. Deus precisa voltar a ser a razão da nossa teologia. Enquanto a gente se perde com discursos vazios, debates que não agregam em nada a missão da igreja nessa terra, a gente precisa voltar à palavra, voltar à centralidade do Evangelho, voltarmos para Jesus. E esse é o convite que eu faço a você, meu amigo, minha amiga, que está aqui nesse vídeo, para que você possa refletir enquanto igreja do Senhor, porque a igreja não são os templos, as paredes, as estruturas, o ativismo, não. A igreja somos eu e você. A estrutura nos ajuda, mas nós precisamos parar de servir a estrutura e voltarmos a servir a Deus, né?
Sim, sustentar a estrutura com o propósito de servir a Deus. Não esquecer que o mais importante, quando a estrutura acabar ou se não houver mais estrutura, não esquecer que servimos a um Deus vivo e que Ele é a razão de estarmos aqui. Amém? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e permita que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Amém? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau!